voz. Parceiro meu, é? Verdade, hoje nós elaboramos uma conversa, um bate-papo com vocês, um assunto bem legal. Eu acho que dos assuntos, talvez um dos melhores, né? Eu acho que se todos pudessem praticar, nossa, seria um refrigério na cabeça de todo mundo, que é a yoga e a meditação. Por coincidência, que nós sabemos que não existe, e sim causalidade, hoje eu vi nos posts das pessoas dizendo que hoje é o Dia Mundial da Saúde Mental. Olha que legal, né? Então a gente elaborou um assunto que é tudo, né, para exatamente isso, para a saúde mental. E aí, já praticaram a yoga, a meditação? Você já, né? Iniciei, né? E assim, é tão pouco, né? Então, eu vou dar uns conceitos, porque, por exemplo, o grande problema é que a yoga das academias, nada contra, acho maravilhoso, mas é uma yoga muito voltada para o corpo somente, né? Porque a yoga não é exercício físico só, né? Existem as asanas, que seriam os exercícios psicofísicos, que são muito bons. Inclusive, quem se dedica só às asanas fica com um corpo muito bonito, né? Muito definido. A saúde física maravilhosa, você percebe isso só de olhar. Mas eu quero falar de uma yoga muito mais profunda e muito mais voltada para o autoconhecimento, né? Porque a yoga que eu vou falar é comportamento e não é só uma aula de yoga, né? Quando você realmente entende o que é yoga, a sua vida muda, né? O seu comportamento muda, né? Então isso é muito importante. Quem eu busquei para o conhecimento da yoga foi uma pessoa chamada Patanjali. Não foi ele o criador da yoga, mas foi ele que compilou. Então ele organizou, ele arrumou, ele colocou tudo no lugar. Ficou muito mais organizado, porque dentro da yoga existem várias vertentes, né? Então, se você for ver, você tem Kundalini Yoga, Jnana Yoga, Hatha Yoga, sei lá, é uma infinidade de yogas. Só que o que ele fez? Ele fez os 8 passos para a iluminação, né? Tentativa, né, gente? Quem dera que a gente fosse se iluminar. Quem sabe, né? Tudo é possível. Mas nesse exercício e nessas tentativas, a mudança de vida ela é muito, muito visível, né? E nos tempos de hoje, onde a gente tem claramente um aceleramento, né, do tempo, né? Eu percebo isso claramente. Acho que vocês também, né? Sim. Não dá mais para fazer o que se fazia. Você começa num minuto, quando você vai ver, você não fez nada e a hora voou. Essa prática, né? Essa conduta, porque a yoga é uma conduta, e principalmente a meditação. A gente estava falando aqui de sono antes de começar aqui a gravação. Gente, existem meditações assim, de 5 minutos. Que se você criar o hábito, é óbvio que é o que o grande fala, né? O resultado não é um resultado instantâneo. Às vezes as pessoas elas entram, ficam esperando um resultado instantâneo e aí antes de ter o resultado saem. Falaram que yoga ia melhorar minha vida e faz um mês de yoga e acho que vai mudar a vida da pessoa, né? Então, não, a yoga e a meditação é o que? A disciplina, a constância, né? Você começar e dar o tempo do seu corpo, porque com esses exercícios e essas condutas, o seu corpo é como o exercício físico. A Jacira pode falar que ela é malhadora, né? Eu agora estou fazendo Muay Thai. A gente não tem aquele tempo de desintoxicar, e assim, a yoga, como ela vai mexer? Tanto no físico, no emocional, né? Por isso que é psicofísico, no nosso mental e no espiritual. Então, isso tudo leva um tempo. Porque, assim, o que é o mal-estar?
né? Por que nós estamos tão estressados e com tantas... Como é que é o nome disso que se dá agora? Que tem pânico, tem isso? Síndromes. Então, é porque o nosso... se densificou tanto todos esses medos, estresse, tudo isso que acabou criando esse síndrome, né? Essas síndromes. E a gente precisa o quê? Sutilizar para que isso saia, né? Então, todas as fobias são comportamentos errôneos recorrentes. E o que a yoga vai te ensinar e a meditação vai te ensinar? A fazer esse trajeto de volta, né? O que eu deixei densificar, eu vou aprender e vou sutilizar. Então, dentro dos métodos da yoga de Patanjali, né? Primeira coisa que ele fez é o seguinte: você tem algumas abstenções, são coisas que você não pode mais fazer. Ele chama o nome disso, ele dá o nome de yamas, né? Então, são 5 yamas. Vamos lá ver quais são as yamas e aí depois a gente conversa sobre cada uma. Existe a primeira que, de todas elas, eu acho que é a mais importante. Se você não puder fazer mais nada e você usar essa yama, que é essa abstenção da prática diária, você já vai melhorar a sua vida em 1000. Ele fala que a primeira coisa que você precisa se abster, que é tirar da sua vida, ele chama de ahimsa. Ahimsa quer dizer em sânscrito não violência. E qual é a concepção de violência na cabeça desse yogi, né? É o pensamento negativo, entendeu? A gente já conversou em outros cursos sobre o ahimsa, né? Sobre o bate-papo. Então, ele explica que os pensamentos são como ações e piores, porque dentro da ação física ainda existe outras possibilidades. E dentro do seu pensamento não tem nem outras possibilidades. Então, veja bem, então se você tem um pensamento negativo e você deixa aquele pensamento negativo se propagar, virar uma rotina... Quem não tem um pensamento negativo recorrente? Eu já tive. Todo mundo, né? Só que você precisa o quê? A gente tem que entender que a nossa mente é manas, intelecto, pensamento, inteligência, tudo isso, né? Então, a mente é a nossa tríade superior. Então, é algo que a gente está trabalhando para a formação de um novo ser. Então, vamos entender. Primeiro veio, né, todo um reino que já está completo, que é o reino mineral. Esse reino mineral está completamente completo. Então, ele está aí, usufruindo, já se completou. Depois veio o reino vegetal, né? O reino mineral, no homem, são seus ossos, é o sistema ósseo. Depois veio todos os vegetais, né? E aí também está completo. Inclusive, dentro do sânscrito e da cultura lá hindu, existe um Buda, porque Buda significa o quê? Que toda aquela geração já se completou e teve uma síntese, e essa síntese é o Buda, entendeu? Então existe um Buda mineral, um Buda animal, vegetal, e aí na terceira ciclo de evolução veio o animal, que é o nosso sistema. Eu falei do sistema vegetativo, não, né? Vegetal. Então, é o nosso sistema neurovegetativo, né? Tem até uma figura aqui, que depois eu posso colocar direitinho aí, tá vendo? Olha que legal. Isso é o vegetal em nós. Todos esses nervos, né? Tudo isso aqui que é tão importante para o ser humano, né? Isso das sensibilidades, né? Do que poderia trazer para a gente. Esse é o reino vegetal no ser humano. A parte animal, quando ela foi formada, é o sistema circulatório, né? Então, o sistema circulatório do sangue do animal, vê se, né, quando o nosso sangue esquenta, não é? No nosso corpo, ele também já tem, o Buda já foi formado. Foi bem mal formado. Tem um problema aí que tem que se resolver, porque esse instinto animal não foi bem elaborado, mas, né, não está resolvido, mas está completo. E o do homem é o sistema respiratório. É o que? O ar, vayu, né? Então, toda vez que a gente falar de ar é manas, que é vayu, mente. Então, o que nos difere dos outros seres é o que? Inteligência. E é a mente.
Só que nós não temos a síntese ainda, nós não temos um Buda. O animal homem, o ser humano não está formado, ele não tem a sua síntese ainda. Por isso, tantos problemas respiratórios, por isso, tanto nós precisamos da yoga. Porque o fundamento da yoga é o quê? Controlar a sua mente, controlar a sua respiração. Entendeu? E o ser humano não sabe nem respirar. Vivemos aí, a maioria, se dentro de uma casa, se pelo menos um tiver rinite, sinusite, né, e essa exite aí, por quê? Porque, não é porque como síntese de uma raça, é porque nós estamos nos formando. Então, justamente, todos esses problemas, eles surgem porque a gente está construindo o ser humano. O ser humano não está completo, por isso que erramos tanto, né? Ficamos lá repetindo erros e voltamos, e tem aí quem acredita em reencarnação, e voltamos para resolver, ou não nessa vida, para quem não acredita, fica aí dentro da própria vida com várias vezes o mesmo problema se perpetuando, né, retornando, é a mesma coisa. Então, é o seguinte, nós precisamos, a mente ela pode ser um refrigério, a mente pode ser o seu melhor aliado ou o seu maior inimigo. Então, quando ele fala que a primeira abstenção é o ahimsa, que é o pensamento negativo, que nós já falamos por isso, porque ele diz o seguinte, se você for lá matar alguém, olha o que ele faz, se você pegar a ação de ir lá matar alguém, essa pessoa pode ter o livre-arbítrio e a oportunidade de se defender e de repente nem morrer, né? Ela pode te desarmar, ela pode fugir, ela pode nem aparecer, mas quando você todo dia mata alguém na sua mente, essa pessoa não tem a menor chance de defesa. E para os yogis e para Patanjali, se você já pensou, você já realizou. Porque o pensamento para ele é o mais importante. E se você observar, tudo que se transforma numa ação concreta antes passa por um pensamento. Aí é óbvio que, né, se eu penso em matar alguém, depois eu digo assim, não vou matar que eu não sou assassino, eu não vou preso, e você... Só que ele diz que não adianta, você já teve o pensamento de matar alguém. Eu tenho quase certeza que ninguém aqui nunca pensou em matar alguém. Eu dei esse exemplo porque talvez seja um dos piores, leso à evolução, leso à vida, né? Acho que não tem ação pior do que de um ser humano tirar a vida de outro ser humano. Né? Então, ele dá esse exemplo para entender como isso é importante. Então, o primeiro passo é o seguinte, é você controlar pensamentos negativos. Como você faz isso? Primeiro, depois você acaba conseguindo uma transformação mental. Mas no início é tudo muito difícil. Então, o que você precisa? Você precisa ocupar a sua mente com coisas positivas, né? Um pensamento... Primeiro ponto, primeira coisa, observou um pensamento negativo. Você tem que fazer a pergunta para você mesmo. Por que eu estou pensando isso? Para que eu estou pensando isso? Que benefício esse pensamento vai me trazer? Imagina, né? Vem um pensamento, não vem toda hora, gente, fala a verdade. Toda hora vem um pensamento negativo. Aí você tem que dizer assim, mas por que veio esse pensamento? Esse pensamento tem algum significado, é alguma coisa? E detalhe, o pensamento negativo vem, às vezes ele começa com algo muito pequeno, aí você começa a interagir com ele e quando você se dá conta, é algo tão grande, você não consegue mais dominar. Ele se domina. Porque sabe por quê? Sabe o que você fez? Você fez o que é pior, você alimentou. Exatamente. Porque um pensamento negativo, ele não é de fato uma coisa ruim. E aí é onde gera um pânico. Mas ali um pânico. Você pode criar uma inimizade de pensamentos É só recorrentes uma negativos. Vamos supor, você teve uma desavença com alguém. Depois dessa desavença, você começa a alimentar... Não precisa nem uma desavença, um olhar diferente, né? Se ela me olha diferente, eu sou, pô, Vanessa tá estranha. aí a tua mente começa. Será que é aí? Aí você começa a criar motivos para algo que você imaginou. De repente ela nem te olha estranho. Mas a brecha estava ali, né? Entende? E aí você, independente Mas é a mente quando ela é é seu aliado e quando ela é o seu próprio inimigo. Saber parar é que
que é o X da questão. Aí ele, porra, nesse momento, tipo, que nada, sou eu que tô vendo coisa que me Sabe o que eu não estou imaginando? Mas sabe, a mente precisa, nunca fez nada que eu tivesse essa opinião a respeito dela. É você começar a se perguntar, se questionar por que aquilo vem, se aquilo tem fundamento. Exatamente. Porque muitas vezes não tem fundamento. Por que Então, por que acontece isso? Você fazer a questão que é a ligação. Porque mente é razão. Só que nós não somos uma coisa. Tá chegando, né? Nós não somos uma coisa só. Então, quando a gente usa a mente, que é nosso lado espiritual, e é a coisa mais sutil que existe, a mente é o nosso espírito, né? Então, vem logo depois a emoção. Porque o fato dela ter te olhado assim... Não significa que seja alguma coisa. Não, mas você se ressentiu. Exatamente. Aí quando entra a emoção, que é o grande problema. Se tá com o emocional abalado, já era. Já era, aquilo cresce. E por que você simplesmente não fala assim, o que houve, Vanessa? Tem alguma coisa que tu me vê estranho? Não, vai pra casa e passa uma semana alimentando o olhar da Vanessa. Sai até do curso. O que vai acontecer? Na próxima semana, ela vai sentar aqui e ela vai olhar mal pra ela. Só que aí ela tem um motivo real. Aí a Vanessa, né, se ela for daquelas... O que foi, Jacira? Aí a Jacira, é porque você me olhou daquele jeito. Aí ela, mas que jeito? Já tô sacando, há muito tempo. É um cisto no meu... Mas vai que ela esteja também emocionalmente fragilizada. Vai agora, olha assim o entrelaçamento. É o que eu digo, né? Se nós pudéssemos ver o invisível, nós veríamos dois tipos de ser humano. Os que embaraçam e os que desembaraçam. Então, os que embaraçam é isso. Pega um negócio negativo aqui com o outro e vai enrolando, vai enrolando. Quando você vai a um novelo de linho tão embaraçado... E o X está justamente em você se questionar se aquele pensamento tem fundamento. Claro, a gente já volta, tá? Só um minutinho.